Oi, gente, eu tô saindo de casa, acabando de me arrumar pra sair de casa. Hoje é um dia muito especial. Vou dar uma dica pra vocês. A minha casa tá super bagunçada, tipo, eu não vou nem mostrar. Mas eu vou dar uma dica pra ver se vocês adivinham o que eu tô indo fazer hoje. Vestida de branco, azul e vermelho? Será que eu tô vestida de bandeira dos Estados Unidos? Hoje eu vou ser finalmente declarada cidadã americana. Foram muitos anos, foi um processo muito longo e muito louco também pra chegar nesse momento. Então eu tô, tipo, super emocionada hoje. Até porque quando eu vim pros Estados Unidos, quem me conhece desde aquela época sabe que nunca foi a minha meta. Eu não queria ser uma imigrante, eu não queria ficar aqui pra sempre. Eu vim fazer um breve intercâmbio de 2 anos na faculdade e acabei ficando. Então, pra mim, esse é um momento, assim, muito mágico, muito especial, porque não somente a realização de um sonho, mas é a prova pra mim mesma de que eu sou capaz de me adaptar em qualquer tipo de situação. E pra mim, no começo, pra quem não sabe, pra quem não me acompanhou, né, desde aquela época, foi uma adaptação muito difícil morar nos Estados Unidos. Foi muito difícil deixar minha família no Brasil, deixar meu país. Então hoje eu tô super emocionada de finalmente ser declarada uma cidadã americana e de me sentir que realmente faço parte desse país, não só legalmente, mas em todos os aspectos, culturalmente. Aqui é onde está minha família agora, né, o meu marido. Aqui é onde eu trabalho, onde eu tenho meu emprego. Foi esse país que me deu as maiores oportunidades da minha vida. Foi onde eu tive meu primeiro emprego de verdade. Aqui foi onde eu me casei, foi onde eu me formei na faculdade. Então é um país que é muito especial pra mim, que se tornou muito especial pra mim. Então eu tô super feliz, super emocionada de hoje me tornar uma cidadã americana. Eu não sei quanto que eu vou conseguir mostrar pra vocês da cerimônia e tudo, mas eu vou tentar mostrar o máximo possível, porque eu acho que vai ser assim, vai ser muito legal, vai ser muito especial. Eu quero aproveitar agora que eu tô aqui no carro para contar um pouco para vocês sobre a minha história, de como eu vim parar aqui. Eu acho que tem muita gente que assiste o canal, que não me conhece pessoalmente e que às vezes vem me perguntar, né, como eu fiz para vir embora para os Estados Unidos, como é que eu consegui e tudo mais. E eu acho que, pra mim, pelo menos, é um assunto muito delicado, porque eu sei que tem muitas pessoas que que aspiram serem imigrantes aqui nos Estados Unidos, que querem vir morar aqui nos Estados Unidos, trazer a família inteira e tudo, mas esse nunca foi o meu caso. Eu me mudei para os Estados Unidos, vou começar do começo. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2009, eu tinha 18 anos na época. E por que eu me mudei para cá? Porque na época eu queria muito fazer faculdade de cinema. Eu queria ser diretora de cinema e até hoje eu ainda sonho muito em aprender mesmo mais sobre cinema, sobre filmes, sobre gravação e etc. E na época eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu tinha que passar numa faculdade federal, uma faculdade estadual, federal, enfim, que fosse gratuita. E aí, na época eu prestei o vestibular só pra USP, porque eu morava em São Paulo, então eu tinha que continuar morando em São Paulo e eu tinha que fazer uma faculdade gratuita. Porque a faculdade de cinematografia, para quem não sabe, pelo menos na época, não sei se hoje continua assim, mas em 2009 a faculdade de cinematografia custava muito caro, muito mesmo. Então eu não tinha condições de pagar. E aí eu estudei muito pro vestibular, muito mesmo. E eu tava indo super bem em todos os simulados e eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. E eu não passei. E a nota de corte foi tipo 4 pontos a mais do que a minha pontuação. Foi assim, por muito pouco que eu não passei. E aí, é lógico, eu fiquei super chateada, mega deprimida, porque eu tinha tanta certeza que eu ia passar que eu não fiz nenhum outro vestibular. E aí eu lembro que na época eu comecei a ver quais outras opções eu tinha. Nessa época, em 2009, o dólar tava baixo, muito mais baixo do que tá hoje, tava bem mais barato. E o meu pai viu que seria na época mais barato eu fazer uma faculdade nos Estados Unidos, fazer 1 ou 2 anos de uma faculdade que aqui eles chamam de Associates, que não é uma faculdade de 4 anos, né? Mas que é uma faculdade que te dá um diploma de tecnólogo. E ele viu que com a cotação do dólar, como estava baixa, seria mais barato eu vir para os Estados Unidos e fazer mais ou menos 1 ou 2 anos de faculdade aqui e depois voltar e transferir para o Brasil e terminar minha faculdade lá. E naquela época eu já teria um pouco de, né, alguma educação de nível superior e já teria também um pouco de experiência
em qualquer área que fosse que eu conseguisse trabalhar aqui nos Estados Unidos, e assim eu ia conseguir pagar minha própria faculdade de cinematografia. Então esse era o plano. Mas é claro que na vida poucas coisas acontecem de acordo com os nossos planos. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu prometi para minha família inteira que eu não ia nem namorar, porque todo mundo tava me falando: Tamara, você vai para os Estados Unidos, você vai acabar casando lá, vai ficar morando lá. E eu não queria isso, eu não queria mesmo. Eu queria muito voltar e dar com a minha família, com os meus amigos, enfim, continuar no país onde eu nasci. E aí eu vim para os Estados Unidos em novembro ou dezembro de 2009. E em fevereiro de 2010 eu fui para uma festa de aniversário e o meu marido, o Christian, estava lá. E resumindo a história, eu me apaixonei muito pelo Christian, muito mesmo, assim, a gente se deu super bem. Ele é um cara completamente diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. E não querendo desmerecer os outros homens que eu já tinha conhecido, porque eu conheço muitos homens magníficos. Mas eu e o Christian, a gente deu muito certo e a gente se deu muito bem. Em abril do ano seguinte, em abril de 2011, nós nos casamos e foi aí que começou a minha jornada, que eu não sabia que seria uma jornada, pra me adaptar morando nos Estados Unidos, me adaptar com a vida aqui e tudo isso. Não que tenha sido uma adaptação triste, difícil, nada disso. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, sempre gostei muito da cultura americana, sempre fui fã de filmes, seriados americanos, música, enfim. Então acho que a adaptação cultural pra mim foi muito tranquila. Mas a parte difícil da minha adaptação foi me acostumar com a ideia de que eu não seria vizinha do meu pai ou da minha mãe, que eu não moraria perto da minha família. Então pra mim, quando a minha sobrinha nasceu, minha sobrinha vai fazer 3 anos agora em junho, quando ela nasceu, eu fiquei super triste, porque não pelo nascimento dela, mas porque eu tava lá quando ela nasceu, e quando ela fez 1 mês de idade eu voltei para os Estados Unidos. E eu fiquei super triste que, tipo, eu não ia estar lá pra acompanhar o crescimento dela. E essas coisas ainda são muito difíceis pra mim e pra todo mundo que me pergunta: Tamara, como é morar nos Estados Unidos? Eu sempre falo isso. Morar nos Estados Unidos é uma maravilha, mas morar longe da sua família, e longe do seu país, longe da sua cultura, e longe das comidas que você gosta, essa é a parte difícil. Então, pra mim, hoje, assim, mais do que me tornar uma cidadã americana, eu tô sentindo que pra mim é uma grande conquista de eu ter conseguido me adaptar, viver aqui, ter conseguido defender até a ideia de querer viver aqui com meu marido pro resto da vida. Então essa é a minha história. Foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Vou parar de falar porque eu fico empolgada e eu começo a falar e não paro mais. Então eu vou parar de falar porque eu já tô quase chegando. E aí a gente se vê quando chegar lá. Non-combatant service in the armed forces of the United States, or you will. My name is Tamara Laura and I'm from Brazil. Acabei de sair da cerimônia. A cerimônia foi muito linda, muito mesmo, foi muito legal. Tinha gente de 12 países diferentes, gente das Filipinas, da Rússia, da Moldova. Meu, pensa num país, tinha gente de lá. Era um total de 22 pessoas, que foi legal porque a cerimônia foi menor, não tinha muita gente. E a juíza fez um discurso muito lindo falando sobre como todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos, exceto os índios nativos americanos, são imigrantes, e que tudo que a gente traz para esse país é uma grande contribuição para a cultura americana e tudo mais. Foi muito legal. Agora eu sou oficialmente cidadã americana e para comemorar eu tô furando a minha dieta. Eles fizeram uma recepçãozinha depois da cerimônia e tinha vários cookies lá, olha só. E tava tudo decorado, bem bonitinho, com a bandeira dos Estados Unidos e tal. Pena que não consegui tirar foto pra mostrar pra vocês, porque tinha muita gente. Não tinha tanta gente, mas era uma salinha muito pequenininha e tava meio amontoado, não deu pra tirar foto. Mas esse foi o meu dia, me tornando cidadã americana. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a vida nos Estados Unidos, sobre o processo de legalização de imigrantes aqui, seja lá o que for, deixa aqui nos comentários e me conta, que, como vocês já sabem, toda semana eu tô de volta com dicas de viagem, cultura e gastronomia. Então a gente se vê por aqui. Beijinho!